O ferro de passar roupa era a carvão e super pesado. E era manual o moedor da carne que seria preparada no fogão a lenha, comida conservada na geladeira a querosene. Todos esses objetos ainda eram muito comuns nos lares brasileiros, quando a enceradeira elétrica virou um sonho de consumo das donas de casa. E o telefone era uma invenção tão recente que para vender era preciso fazer campanha de esclarecimento para ensinar como usar. Olá, amigos da história! No passado, nos tempos em que as propagandas ainda eram chamadas de reclames, na época as novidades, assim como hoje, eram anunciadas com muito barulho, muito estardalhaço. Vamos conferir então essas velhas novidades e como as antigas peças publicitárias em jornais e revistas foram mudando conforme os produtos foram evoluindo. Nos tempos em que a palavra máquina ainda era escrita com CH no lugar das letras QU, ainda no século XIX, ela já era anunciada nos jornais como o suprassumo da tecnologia. Resistência, rapidez, fácil manejo e baixo custo de manutenção eram algumas das vantagens oferecidas na disputa entre as maiores marcas do mercado. Empregada principalmente no serviço dos escritórios, a máquina de escrever logo foi associada à imagem feminina, especialmente da secretária. Os cursos de datilografia, com direito a diploma, estavam em toda parte. Mas não culpe a secretária se houver muitos erros no texto. O problema pode ser a baixa iluminação do ambiente, como diz este anúncio. Mas se engana quem pensa apenas em mulheres datilografando. Até mesmo o escritor Monteiro Lobato foi garoto propaganda de uma máquina de escrever portátil, que além de ocupar menor espaço, prometia ser silenciosa, de toque suave e muita durabilidade. O tempo passou e mais de 100 anos depois do lançamento da primeira máquina, ela ainda era anunciada como nova e bonita, em 1966. Na década seguinte, as máquinas elétricas seriam a grande novidade. Por falar nisso, era indispensável a qualquer modista a máquina que era usada para fazer roupas, como esta da propaganda de 2 pés-pontos, uma máquina de costura à mão. Esta nova e excelente máquina, pelo preço diminuto e boa qualidade, veio realizar o que há tanto tempo debalde tem se tentado conseguir. Isto é, utilidade por pouco dinheiro. Além da economia, os anunciantes ofereciam vantagens em alguns produtos, como o pedido por correspondência para qualquer parte do Brasil, que já era possível em 1953 para quem precisasse de uma máquina para forrar botões e fivelas, por exemplo. As primeiras máquinas automáticas de lavar e secar roupas eram importadas dos Estados Unidos. Antes disso, os anúncios já diziam: chega de bater, de esfregar, de estragar as mãos no tanque. A novidade era um aparelho manual de lavar roupas, o primeiro a ser usado no Brasil e era vendido como revolucionário. Em 1952, o ferro de passar a carvão da marca Sans, com 7 furos, estava à venda nas boas lojas do ramo e se dizia o preferido das engomadeiras, com aquecimento rápido e sem soltar cinzas. Já o substituto dele afirmava que nada é melhor do que passar roupa com eletricidade e derrubava o concorrente dizendo: note quantos aborrecimentos tem o velho ferro de brasa, cheiro desagradável, cinzas, queimaduras, demora para aquecer, tudo o contrário do que o outro disse, e fora o cansaço para soprar as brasas. Para economizar tempo e trabalho, compre hoje o seu ferro elétrico. Visite a loja da Energia Elétrica e verifique o seu grande estoque. Como era de costume na época, muito texto, muita conversa e palavras estrangeiras ali no meio escritas na língua original, ainda não abrasileiradas. Aliás, faça como as estrelas internacionais de 1932. Em todos os atos da sua vida, empregue o telefone. Mas fale diretamente no bocal do aparelho e não fale excessivamente alto.
Eram as recomendações para os assinantes do telefone automático, orientados sobre como proceder para tirar o aparelho do gancho, fazer uma ligação, girar o disco e reconhecer o sinal de ocupado, por exemplo. Nessa época, a invenção ainda era uma grande novidade para a maioria da população. Mas mesmo em 1940, esse texto quilométrico aí ainda celebrava as vantagens do telefone como um irmão mais novo das descobertas como energia elétrica e o telégrafo. Muitos anos depois, outra inovação seria o telefone com teclas. Bastava apertar para fazer a chamada. Com tudo mudando, a cozinha moderna não podia mais admitir o velho fogão a lenha, fazendo fumaça dentro de casa. Ele perderia espaço para uma novidade sensacional, dizia a propaganda: o fogão a gás de querosene, que garantia mais asseio, mais economia e mais conforto. Um forno amplo equipado com pirômetro e um sistema que não requer instalação. Você controla visualmente o combustível gota a gota. E dava para comprar até sem fiador, veja você, em módicas e suaves prestações. Seja qual fosse o tipo de gás, engarrafado ou não, os novos fogões eram sempre oferecidos como mais práticos, mais rápidos e eficientes em comparação à demora e à contrariedade causadas pelo velho fogão a lenha. Evitai o sujo e trareis felicidade ao vosso lar. Mesma coisa com a geladeira, que prometia consumir apenas 1 litro de querosene por dia para deixar tudo geladinho, mesmo no sertão, na zona rural, onde ainda não houvesse energia elétrica instalada, porque os refrigeradores elétricos já faziam sucesso, bastando para isso ligar na tomada. Esse aí era garantido por 4 anos, permitindo comprar alimentos em grandes quantidades para servir toda sorte de apetitosos manjares e ainda aproveitar as sobras, além de economizar, poupando também o dinheiro que era gasto antigamente para comprar gelo. E o aspirador e a enceradeira, todas as comodidades para as tarefas na hora da faxina e com pagamento facilitado. De acordo com a propaganda da década de 1950, o sorriso dela já diz tudo. Mas nem tudo era trabalho. O ambiente doméstico também deve proporcionar momentos de descanso, de relaxamento. O banho aquecido fazia a alegria dessa mulher. Um anúncio ousado em 1931. E falando nisso, não era só o aquecedor de chuveiro não, mas também mictórios e lavatórios de louça e banheiras de ferro esmaltado. À venda por preço e sem competidor na casa importadora. Latrinas Unitas. Para a diversão da família, com a grafonola Columbia da Casa Edison, é possível ter bailes e concertos em seu próprio lar. E chegaram as últimas novidades americanas: One Step, Two Steps, Foxtrots, tangos, machiches, ragtimes, canzonetas inglesas, francesas e outras. Novos discos em todos os idiomas para tocar nos gramofones, à venda e ao alcance do seu bolso. E não esqueça de conferir a maior maravilha musical, a nova Eletrola Victor modelo 1215, um móvel digno de qualquer salão, um instrumento incomparável, reproduzindo fielmente a voz dos maiores cantores, a execução das mais célebres orquestras e bandas. E aqui está outro maravilhoso instrumento para o vosso lar. 2 instrumentos em um, na verdade. O novo rádio Victor e a Eletrola juntos num belo móvel. Não importa o que pedirdes, este maravilhoso aparelho vô-lo dará. Mas você também pode aguardar pelos novos modelos de rádios Westinghouse para 1932, a válvula e de estilo elegante. Espere mais algumas décadas e confira o incrível 3 em 1. Toca-discos, gravador e rádio no mesmo aparelho. A novidade que ganhou os fãs da música nos anos 80.
E que tal assistir grandes apresentações artísticas, acompanhar novelas ao vivo e notícias em tempo real? Na década de 1950, o aparelho de televisão era peça obrigatória na sala das casas, com as famílias ao redor da TV de tubo. Que beleza foi então nos anos 70, quando elas passaram a transmitir imagens em cores e não apenas em preto e branco. Afinal, como diz esse texto, o Brasil é o país do presente e dinâmico. Apenas alguns meses após a inauguração das transmissões coloridas, já existem bons programas em cores. E o controle remoto, então? Depois que ele surgiu, ninguém mais queria levantar para ir até o aparelho e trocar de canal. Do sofá de casa para o banco do carro. Carros esses que começaram a ser anunciados nos jornais lá atrás, quando ainda eram de tração animal. Em 1909, havia vários tipos aperfeiçoados de carros americanos a preços módicos, cavalo não incluso. Quando os veículos passaram a ter motor e os cavalos viraram medida de potência, algumas marcas ficaram conhecidas com muita publicidade. Economia, espaço, desempenho, utilidade, durabilidade, luxo ou status sempre fizeram parte das propagandas de carros. E só pra gente constatar que alguns anúncios ficaram ultrapassados tão rapidamente quanto os produtos e a tecnologia ficam obsoletos, aqui vão algumas propagandas de computadores num passado nem tão distante assim. Gostou deste vídeo? Se sim, deixa um like e confira outros vídeos com temas parecidos aqui no canal. Se inscreva para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.